e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, nas nossas, e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia é para sempre. Você pode acompanhar a gente pelo WhatsApp, pelo rádio 105.7, pelo Facebook e pelo YouTube. No Facebook e no YouTube, você acha lá no YouTube Musical FM 105.7 ou César Cavalcante. Escolha um canal, aproveita e já siga os dois aí. Ou no Facebook, também no César Cavalcante, ou no FM Rádio Musical. Eu não sei se no Facebook César Cavalcante fica lá também, Rafa? É no Pastor César Cavalcante, eu acho que é a página. E não César Cavalcante, eu acho, né? Bom, seja como for, você consegue acompanhar esse programa aí ao vivo, pela rádio, pela internet, também pelo aplicativo, que você pode baixar para o sistema Android, né? Coloca lá a Musical FM 105.7, você vai achar. E hoje estou recebendo aqui dois pastores para debatermos um tema que eu acho que vai ser polêmico. É correto tomar ceia sem que a pessoa seja batizada? Tipo, a pessoa não foi batizada nas águas, não foi batizada, e essa pessoa pode participar da ceia? Estou recebendo aqui dois pastores, o pastor Carlos Wagner, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira, há tantos anos. Ele é mestrado, lato sensu, pela Faculdade Mackenzie, pela Universidade Mackenzie. Durante 12 anos foi diretor do Instituto Bíblico do Ferreira, lá da Assembleia de Deus do Ferreira, cursos de teologia também, coordenador da Secretaria de Educação da mesma denominação. Também já trabalhou envolvido com missões, enfim. Bem-vindo, pastor Carlos Wagner, para debater esse tema aqui. Obrigado, pastor César, pastor Altair. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Que nosso debate sirva para edificar e ensinar, ajudar os irmãos, os nossos ouvintes que estão em dúvida aí quanto ao tema. Com a gente também aqui no programa, está hoje aqui o pastor Altair Nunes, mais de 40 anos de ministério, fez parte da direção do curso de teologia da Igreja Presbiteriana Renovada, foi o diretor-geral ali durante muitos anos, tem licenciatura plena em filosofia, também licenciatura em psicologia, história, também mestrado em teologia, um teólogo, um pastor, e o negócio dele é Israel, meu amigo. O negócio dele é ir para Israel, tal. Daqui a pouco ele vai falar mais sobre isso. Bem-vindo aqui, pastor Altair, um privilégio te receber. O privilégio é meu, alegria de estar aqui novamente, poder participar, colaborar. Muito obrigado. Maravilha, maravilha. O tema é complicado, quando o tema é assim mais complexo, o Ciro já vem aqui com a lâmpada para minha testa ficar mais brilhante, brilhante mais que a luz da aurora. Exatamente. Colocou uma luz aí diferente. Então é o seguinte, na técnica do programa tá aqui o Rafa, sempre com esse sorriso maroto. Olha o sorriso do Rafa. E aí, lá na caixinha de perguntas, no Instagram, no @FM Rádio Musical, o Rafa, tá sem fundo musical, é a impressão minha, não sei. Tá, pra você tá bom, eu não tô ouvindo. Enfim, lá na caixinha de perguntas, né, da Rádio Musical, você pode votar lá a respeito desse tema, se é correto tomar ceia sem ser batizado. Tem arte aí, Rafa? Olha aí. 21% estão dizendo que sim, 79% estão dizendo que não. E se você quer aumentar esse número ou diminuí-lo, né? Entra com o seu voto lá. Cada ser humano pode votar uma única vez, vindo depois disso o resultado. Depois disso o resultado. E aí você vai lá na caixinha, no FM Rádio Musical e vota. Então vou começar aqui com o pastor Carlos Wagner, comecei contigo. É correto tomar ceia sem ser batizado nas águas, meu irmão? E qual que é a sua opinião inicial sobre isso? Pastor César, amados irmãos ouvintes, como disse o senhor, o tema é bem complexo. Ele é um tema teológico, porque todo debate bíblico envolve, claro, a teologia. Mas ele tem mais a ver com o ministério, tem mais a ver com questões litúrgicas e denominacionais. Em minha opinião, inicialmente falando,
imprescindível que o cristão ele seja batizado. A ceia, ela serve como um complemento da comunhão daquele cristão com Deus, ela é uma confirmação dessa comunhão. E, em minha opinião, seria incorreto. Nós vamos debater isso hoje aqui a detalhes com o pastor Altair, com os nossos ouvintes, que vão certamente expor suas opiniões também, mas eu defendo que não é correto. Que a pessoa não batizada, ela não pode jamais participar da ceia. Ok. Pastor Altair, o que o senhor vai defender com uma pergunta tão direta quanto essa, né? É correto tomar ceia sem ser batizado nas águas? Então, nós temos 3 tipos de Santa Ceia. Nós temos a ceia livre, a ceia restrita e a ceia ultra restrita. Essas são as formas de Santa Ceia que a igreja tem praticado ao longo dos milênios. Qual foi a ceia que Jesus fez? Foi a livre, foi a restrita ou foi a ultra restrita? Jesus fez a ceia restrita. A ceia livre, ela não é bíblica, mas é praticada em muitos lugares. A ceia ultra restrita também não é bíblica, porque Jesus deixou o Judas tomar ceia. Então, eu penso que a ceia restrita ela é a mais apropriada. Agora, se alguém está na igreja, sentado lá no banco, e ele pega o cálice e o pão, você vai lá perguntar para ele se ele é batizado? Não vai. Se for, e ele não for batizado, provavelmente você vai fechar as portas do caminho para ele para sempre. Jesus falou com Judas. Olha, falou com os discípulos. Olha, entre vocês está um que me trai. Melhor lhe seria nem ter nascido. Então Jesus sabia que o Judas estava ali, era traidor e etc., mas não negou para ele a ceia. E deixou para a responsabilidade moral de cada um. Aí depois vem o apóstolo Paulo e fala sobre a ceia, que se alguém tomar a ceia do Senhor indignamente, lá em Coríntios 11, 27, Coríntios 11, 27, é réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então, eu entendo, pastor, que, em última análise, a responsabilidade é pessoal. É pessoal. E também entendo, aí a inferência minha. Eu entendo que se ele toma por ignorância, o Senhor não vai cobrar dele. Agora, se ele tomar por desrespeito, aí ele vai pagar caro. Entende? Bom, pastor Carlos Wagner, como é que... E aí? Pastor Altair, pastor César, a questão ela é delicada, eu concordo. Eu acompanhei alguns debates sobre o tema e a minha pergunta talvez seja a pergunta mais importante que eu vou fazer hoje aqui, é uma citação bíblica que envolva um personagem que tenha claramente ceado sem ter sido batizado. E por que essa pergunta? Porque eu posso identificar vários que cearam tendo sido batizados. Uhum. Então, eu precisaria de um contraponto. Na Bíblia, alguém? Porque eu posso apresentar, por exemplo, Jesus, os discípulos, o próprio Paulo, né, os apóstolos, todos eles passaram pelo processo do batismo. O que eu entendo, pastor Altair, é que o que hoje nós temos na igreja é a institucionalização da igreja. A igreja, ela se tornou muito institucionalizada, muito organizada, vamos colocar dessa forma, extremamente organizada. Uma pessoa aceita Cristo, ela fica 2 anos para se batizar. Mas isso não é um problema bíblico, é um problema da igreja. Então, a questão a ser debatida não seria o fato da pessoa não tomar a ceia, mas não se batizar para tomar a ceia. Acho que esse é o problema a ser debatido, sabe? Ok, bom, historicamente esse problema do tempo de preparo para o batismo, historicamente nós temos que olhar isso aí, porque quando nos primeiros batismos que estão aqui na Bíblia,
Na casa de Cornélio, por exemplo, foi no mesmo dia. Todos foram no mesmo dia, menos o de Paulo, que demorou 3 dias. Na casa de Cornélio foi no mesmo dia. No Pentecostes foi no mesmo dia. No Pentecostes foi no mesmo dia. A cura do coxo foi no mesmo dia. Então, Exatamente. agora vamos ver isso na história. A partir do ano 85 depois de Cristo, começa um grande problema na igreja primitiva. Tinha muita gente que estava entrando para a igreja e com esse batismo assim no mesmo dia, na mesma semana, estava dando muitos problemas. E com a perseguição de Domiciano, então a coisa se acirrou mais. É tanto que lá pelos anos 120 em diante, sabe quanto tempo a igreja exigia para a pessoa ser batizada? 3 anos de fé. Então a pessoa aceitava Jesus, o discipulador, aquele que ganhava a pessoa para Jesus, isso é histórico. Sim, sim. A pessoa que discipulava ele ia cuidar dele durante 3 anos, expondo a sua própria vida, porque se Roma descobre, Roma vai mandar matar o sujeito mesmo. E no Judaquê fala que para batizar tinha que ter 3 dias de jejum, não sei o quê. Tal, aí o batismo... Todo ritual, né? Tinha um ritual tremendo. Batizava nu, você sabe disso? Batizava completamente nu, recebia o beijo do bispo, o ósculo santo do bispo, Sim. para ser recebido. E durante esses 3 anos, poderia morrer o discípulo e o discipulando. Então, quando passava a prova de fogo, é que passava pelo batismo. Então, esse problema de demorar para batizar é um problema histórico, porque a igreja instituiu isso lá no começo. E é recorrente, porque igrejas hoje também têm, algumas delas também adotam esse sistema de um discipulado progressivo, um discipulado que às vezes pode durar até 2 anos. Tem igrejas por aí que para batizar é um verdadeiro suplício. No entanto, pastor Altair, o que eu entendo é que a ceia, ela só tem uma regra, que implica quase que indiscutivelmente na necessidade do batismo. E qual é essa regra? O indivíduo precisa, está lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, acreditar, crer que vai morar no céu, que ele é uma nova criatura. Não, mas não tem essa regra. Quando Paulo ele descreve lá, ele fala, examine-se o homem a si mesmo. E depois coma do pão e beba do cálice. Certo. Paulo está dizendo que ele precisa estar integralmente puro para participar da ceia. Então, o sentimento que esse cristão deve ter é de uma conversão real. E essa conversão real passa pelo batismo, pastor César. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a questão da necessidade do batismo. Não tem nenhum versículo na Bíblia que exige batismo para tomar ceia. Tem? Não tem nenhum. Não tem. Não tem nenhum versículo. Então, não dá para dizer que tem que ser batizado para tomar ceia. Mas tem que dizer... Mas dá para entender na Bíblia que todo crente era batizado. Ok. Nas águas. Sim, dá para entender. Sugestivamente... Isso. Não, textualmente. Dá para entender. Todo crente, ele se convertia, o primeiro passo era se batizar nas águas. Exato. A multidão de discípulos do livro dos Atos era multidão de batizados nas águas. Ok, eu concordo plenamente, mas falta um texto que diga tem que ser batizado. Agora, não falta o texto. Pastor, é que está tão implícito, sabe? Há coisas nas Não, eu escrituras... concordo. Não, mas ele vai desenvolver, vamos lá. Agora, eu posso falar 3 minutos ou 4 aqui? Contando. Já foi, era 2, agora 3, agora 4. 3 ou 4 minutos? Vai. Bom, depois você tem 3 ou 4. Quais são as bases que nos trouxeram até o batismo? Eu fiz isso aqui, pastor. Eu fiz esse apanhadinho aqui rápido, porque nós estamos na semana da Páscoa. Olha, eu quero até te agradecer por ter me convidado para vir aqui hoje, por causa da Páscoa. Mas tá contando já, então vamos lá. Tá bom. Ok. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, lá tem o nosso João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois nós vemos 1 Coríntios 5, 7, né, que vai falar sobre Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ok? Depois nós temos 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, que fala sobre a responsabilidade ao tomar a Santa Ceia. Sim.
Isso nos remete para o Velho Testamento. E no Velho Testamento a conexão é com Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Eu acho esse texto maravilhoso. Aliás, eu prego um sermão sobre isso aqui. Como eles deveriam estar na hora de sair do Egito. Cajado na mão, sandália nos pés, lombos cingidos e a face virada para o deserto. Quando eu viajo para o Egito, e vou viajar agora dia 1º de maio para o Egito, eu vou lá para Mênfis e Sacara. E lá tem o lugar onde Israel viveu, dali para baixo. E tem exatamente assim, como essa mesa aqui. Ó. Do lado de lá da mesa é deserto, do lado de cá é uma floresta. Verdade. É ali que eles ficaram olhando para o deserto. Então tinha que ter uma fé inabalável no Senhor para poder sair para o deserto. Só que o batismo foi no Mar Vermelho. É isso que a Bíblia diz. O batismo deles foi no Mar Vermelho. Eles já tinham saído do Egito. Então, o necessário mesmo para tomar a ceia ou para comer a Páscoa tinha que estar decidido, como o pastor acabou de falar, tinha que ser nascido de novo, estar decidido a ir para a Terra Prometida. Agora, aconteça o que acontecer... Então, na sua igreja, a pessoa não precisa se batizar, se ela não quiser, e pode participar da ceia? Não, a igreja exige. Não, na sua, que o senhor pastoreia. Por exemplo, o senhor é pastor, a minha igreja, eu não quero me batizar, mas quero tomar ceia, tá tudo bem? A minha igreja é uma instituição, então eu vou te falar como é que eu faço. Eu faço. Quando é o culto da Santa Ceia, eu conscientizo bem as pessoas. Entendi. Eu conscientizo e digo, se você é batizado, tem comunhão com Deus, está numa igreja que não é a presbiteriana, mas é outra, você está liberado para tomar a ceia. Mas se um visitante pegar o cálice e o pão, eu não tomo dele, não. Eu deixo ele tomar a ceia. Entendi. Porque a consciência finalmente é dele. A base, então, agora você tem que descontar um aí que você me pediu. Bom, por que eu quero falar sobre isso? Porque o que é a Santa Ceia, pastor? A Santa Ceia é a continuação da Páscoa. A modificação para o Novo Testamento. Então, a Páscoa é a base da ceia. O Cordeiro Pascal está lá, né? E tudo isso foi feito antes do batismo no Rio Jordão, no Mar Vermelho. Batismo no Mar Vermelho. Entende? Que é, figuradamente, o nosso batismo de entrada agora para a caminhada do deserto. Pois bem, então se nós olharmos para esses textos, Êxodo capítulo 12, versículo 11, Êxodo 12, 23, nós vamos ver o sangue na verga da porta, nós vamos ver o cajado na mão, a sandália nos pés e os lombos cingidos. Isso é a preparação para sair. E quando eles estavam prontos para ir, então eles estavam prontos para comer do cordeiro, e eles comeram do cordeiro. Entende? Bom, agora terminou os 4, mas conclui, por favor, para ele falar. Vou concluir. E esta conexão com o Novo Testamento nos diz que a Santa Ceia, o requisito para tomar a ceia, é estar em perfeita comunhão com Deus. E não fala nenhuma vez que tem que ser batizado. Ok. Bom, ele faz uma conexão lá com a Páscoa, não sei o que. Entendi. Ele citou 1 Coríntios 10. O cara né? É bom de Bíblia. Citou 1 Coríntios 10, o batismo lá que Paulo citou. No mar. No mar e tal. Eu faço 2 perguntas, pastor, em cima dessa questão toda que o senhor desenvolveu. Primeiro, dar ceia, exemplo, a uma pessoa não casada e dizer que isso está tudo bem, não estimula não casar. Dar a ceia a uma pessoa não batizada não estimula esta pessoa a não se batizar. Terceira pergunta. Os pais da igreja, a igreja no decorrer desses últimos 2000 anos, constituiu como doutrina, as 2 principais doutrinas da igreja é o batismo e a ceia, como exigência para a ceia, o batismo. Eles estavam todos errados? Bom, nós vamos dividir isso em 2 respostas. Primeiro, eu primo pelo cuidado para a dignidade da ceia. Eu não acho que pode fazer uma reunião lá no Morumbi e dar ceia para todo mundo. Não concordo com isso. Certo. Agora, eu não concordo se alguém está na igreja e pega o cálice e pega o pão, você vai lá e diz, você não pode, porque você não é batizado. Você não tem base bíblica para fazer isso. Não tem nenhum versículo na Bíblia que fala isso. Correto, concordo. Sabe, eu até gostava quando a Assembleia de Deus fazia o culto da Santa Ceia com a porta fechada. Você lembra disso? Claro, Perfeito. Claro.
Só entravam os Não membros. só a Assembleia de Deus, várias igrejas. Várias. Várias igrejas. Porque aí não tinha esse constrangimento. Sim. Agora você faz a Santa Ceia, o culto da ceia do Senhor com a porta aberta e entra o incrédulo. E você dá toda a explicação, olha, a dignidade da ceia, o fundamento da ceia, a importância da ceia. Mas o senhor não concorda comigo, pastor Altair, pastor César, que servir a ceia intencionalmente, tá? Intencionalmente, para não batizados, não é uma desvalorização ao batismo? Concordo plenamente. Concordo 100%. Você entendeu? 100%. Então, mas uma pessoa que não é batizada nas águas, porque não quer. Não estou falando a pessoa que está doente, vamos tirar porque existem Os empecilhos. exceções. Não, existem exceções. Regra tem exceções. Então, tirando o cara que está lá na UTI, tirando o cara que está lá doente, tirando a pessoa que está presa, né, e depende de uma data, tirando... Eu estou dizendo na vida real, o cara que está lá na igreja, ele fica 5 anos na igreja e não se batiza porque essa conversa, não chegou minha hora, isso aqui, tal. Esse cara, ele tá certo ele participar da ceia? Não. Mas se ele tomar, eu não proíbo. Porque a responsabilidade é dele, pastor, não é minha. Eu não posso dizer o que ele faz e o que ele não faz. Mas não é um estímulo. A questão que eu quero tratar com o senhor, pastor, tá aí com os ouvintes, o que é a ceia? A ceia é uma doutrina estabelecida por Jesus que serve como regra para aqueles que são do corpo de Cristo, correto? Certo. Porque, segundo as Escrituras, eu separei alguns textos aqui, quando nós nos tornamos de Cristo e somos batizados, vale lembrar desse detalhe, pastor César, está em Romanos, capítulo 6, e também eu separei aqui, além de Romanos, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 12, Colossenses, capítulo 1, 24, não dá tempo de citar todos os textos, deixa inserido no texto, contextualmente, que quando você recebe o batismo, você é inserido no corpo. Isso, sugestivamente, nos leva a entender que o batismo é uma regra de iniciação, né? De iniciação espiritual. A primeira mensagem de João e a primeira mensagem do Novo Testamento foi o batismo. Ok, pastor, eu entendo isso. Só que eu não concordo com o senhor quando o senhor diz que para ser inserido no corpo tem que ser batizado. Mas quem diz é a Bíblia, pastor. Não, a Bíblia não diz isso, desculpa. Não diz. A Bíblia diz que você tem... Quem não nasceu Mas aonde de novo, você diz que a Bíblia diz? Fala aí. Está aqui, no livro de Colossenses, capítulo de número 1, versículo 24, quando Paulo, e Romanos, capítulo 6, quando Paulo fala que no batismo morremos com Cristo e ressuscitamos não, morremos em Cristo. Antes. Não. Vamos ler o texto? Morremos antes. Vamos ler o texto? Você leu Romanos, capítulo 6, é claro. Nós morremos quando recebemos Jesus como Salvador e nascemos de novo. É o novo nascimento que nos qualifica para entrar no reino. Mas Romanos 6, você está dizendo? Romanos 6. Romanos 6 também fala do batismo, pastor. Fala. Sim. Nós somos batizados no corpo, mas não diz que o batismo é que... Pastor, o batismo não tem poder de salvação. Senão, claro, Jesus tinha mentido para aquele ladrão lá na cruz. Ele nunca tomou a ceia. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então, mas aí é o problema de o gente novo usar nascimento. a exceção como regra, né? Exato. O ladrão na cruz é regra ou é exceção? O ladrão na cruz é exceção. Então, pronto. Exatamente. Aí já respondeu a pergunta. Mas o batismo não é regra para entrar no céu. Não é regra. Mateus 28, Jesus, o dono da igreja, disse: ide e prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado. Quem crê, e ele estabelece ali. Quem crê, são duas questões básicas, pastor. Não, o batismo é uma necessidade. O senhor entendeu? Mas se alguém morrer sem ser batizado, não está perdido. É a exceção. Agora, se alguém morrer sem ser batizado por motivos justificáveis. Agora, é como o pastor César disse aqui. Vamos aprofundar a discussão. A pessoa está dentro da sua congregação, da minha. Nós três somos pastores. E aquela pessoa, eu conheço ela, o senhor conhece, o pastor César conhece. Ela não quer ser batizada. Não, eu tô aqui e tal e... Cara de pau, tem muito. Tem muito. Cara de pau é uma coisa, mas se alguém nasceu de novo e não foi batizado... Não, mas o que eu quero tratar com o senhor é o seguinte. O senhor não concorda comigo, pastor Altair, que essa pessoa está infringindo Mateus 28? Pode estar, mas pode não estar. Porque o batismo não é o requisito para entrar no reino de Deus. Você entra no corpo de Cristo sem batismo, pastor. O batismo vem depois. Eu não entendo assim. É o que a Bíblia ensina. Eu entendo que Não, peraí, mas a conversão
O novo A nascimento é um requisito. conversão é o novo nascimento? É. Jesus disse para Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino Da dos céus. água Aí E depois, espera, Do Espírito também. e essa água aí não é batismo, não. é o quê? Não é batismo, não. É o quê? É o nascimento natural aqui na Terra. Certo. E nascer do Espírito é nascer Então de quem novo. nascer naturalmente aqui tá salvo. Não. Então, quem não nascer da água e do Espírito Nasce não da- pode entrar no reino. Não Espera, pode. vamos olhar o contexto. Certo. Vamos olhar o contexto. O Nicodemos, a discussão ali era o novo nascimento. o Nicodemos disse, posso eu entrar no ventre da minha mãe? E Jesus disse, se você não entende isso, como vai entender das coisas espirituais? Mas aí você vem depois, né? Quem Ele não falou nascer antes. da água e do Espírito não pode ver Eu o ia reino de deixar Deus. esse texto para depois. Eu só Não, mas aí eu adianto- tenho, E aí eu tenho que depois- fazer uma pausa aqui por causa do horário. Deixa eu Mas só conclui aí, fechar. por favor. Aí depois ele disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois ele disse, se alguém nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. Então, ele não fala, se alguém não for batizado, não pode ver o reino de Deus. O assunto é polêmico, eu esperava que seria polêmico mesmo, e eu gostaria de saber a sua opinião, ouvinte. Manda um áudio aqui para mim. O WhatsApp é 984849988, tá aparecendo aqui embaixo, 011 984849988, e você pode também mandar a sua opinião aqui no 011 São Paulo 984849988. Vira aí e a gente volta rapidinho, só rapidinho, vai. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. A Faculdade Teológica Bethesda tem mais de 100 mil alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. A Faculdade Teológica Bethesda tem uma mensalidade ridícula que é R$25. Então você vai se matricular. Primeiro, são dois gastos, né? Então, primeiro você tem que comprar um material didático. O material didático é a parte mais cara do processo. Quanto custa um livro, um bom livro de teologia? Sei lá, R$100, R$150, R$80, não sei. Aqui, nesse material com mais de quase 800 páginas, nós temos 20 deles, 20 disciplinas, 20 matérias, muito bem apresentadas. Essas matérias têm exercícios, essas matérias têm, no final delas tem a avaliação. Ao ter um material didático, o aluno tem acesso, ao ter o curso de teologia, o aluno tem acesso, por exemplo, ao plantão tira dúvidas. O que é o plantão tira dúvidas? O plantão tira dúvidas é o seguinte, você está lendo, sei lá, vou dar um exemplo aqui, está aqui na página 651, o plano da ação missionária, né? Falando aqui sobre doutrina de missões, uma das matérias. Ah, não estou entendendo. Então você tem um telefone VIP, um telefone exclusivo de aluno, onde você vai conversar com o seu professor. Pode ser por telefone, pode ser por e-mail, pode ser pelo WhatsApp, pode ser até pessoalmente, dependendo se você agendar. Isso é plantão tira dúvidas. A FTB é o único curso de teologia que desde fundamental tem estágio. A gente entende que o estágio valida, né, as disciplinas que o aluno está aprendendo. Então, você tem no final de cada disciplina um estágio. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Vamos ver se o Rafa também, se eu não atrapalho muito o Rafa. Isso aqui é um estágio da FTB, tá vendo? Olha lá, estágio prático supervisionado. Entende? Então, o estágio não é obrigatório, mas está aqui disponível. Em outros cursos, você vai fazer 3 estágios só quando terminar o curso ou coisa parecida. Uma outra coisa que eu vou lembrar, tá? Essas coisas que a gente tem a mais, que nenhum curso tem, não é para ganhar dinheiro não, tá, pessoal? Isso aí já, você não tem que pagar nada a mais não. Por estágio, nem por consulta, nem nada disso. A secretaria está sempre disponível. A pessoa vai ser consagrada, precisa de um documento de que está inscrito num bom curso de teologia, a FTB expede esse documento. Quanto custa? Não custa nada, tá? Não custa, não tem que pagar mais nada. O que mais? Videoaula para cada matéria, são 20, você tem acesso a uma videoaula. Então vamos lá. Você tem primeiro o custo do material. Quanto custa esse material? São 6 parcelas de R$99.
6 parcelas de 99, tá? Se cada curso, cada matrícula, como fala, matéria, disciplina, custasse 99, você ia ter que pagar 20 de 99. Mas você paga só 6 de 99 e esse curso é teu, o material é teu. Ah, pastor, não consegui estudar tudo. O curso é teu, você pagou, o material é teu, tá aí. Se você quiser, você tranca o curso, depois você abre de novo, você volta de novo. O curso é teu, você paga 6 de 99. A mensalidade é 25 contos. Só R$25 no boleto. O 6 de 99 precisa ser no cartão. Depois, a mensalidade é no boleto bancário. Tá certo? Pastor, eu paguei R$6,99, mas eu passei no cartão, mas, puxa, fui promovido na empresa, tive que mudar para Curitiba, tive que não sei o que lá. Dá para continuar o curso? Dá. Eu tive que mudar para Portugal, dá para continuar o curso? Dá. Eu vou ter que fazer vestibular, meu filho, minha mulher ficou grávida, sei lá o que, eu preciso trancar o curso. Posso trancar o curso? Pode. Quanto que eu pago? Não paga nada. E quando volta, depende, se você passar de 1 ano, parece que você paga uma taxa também de 30 contos, 40 contos, eu não sei. É muito barato, é muito barato. Então, se você pode investir R$6,99 para ter esse material e 25 contos por mês, o curso é seu, é só me chamar no WhatsApp. O WhatsApp é 99007-6844. 011 São Paulo, 99007-6844. 011 99007-6844. Então, se você tem interesse, faz a inscrição, matrícula de graça, entrega de graça, o material está incluso nessas 6 parcelas de 99 e a mensalidade é só R$25. 99007-6844. E aí eu queria falar também, aqui do curso, né? Faculdade Bethesda, moldando os vocacionados. Eu quero falar também com o João. O João, eu falei João, mas eu falei errado, né? É o Tiago que está me esperando. Meu irmão. É muita gente me esperando cada hora num lugar. Mas hoje aqui é o Tiago. Então eu quero falar com o Tiago sobre o produto da Eleve que revolucionou o atendimento aqui da rádio, porque muita gente liga pedindo aqui na rádio. Por quê? Eu estou falando de um produto. A nossa visão com o tempo, a gente vai ficando mais velho e tal, a vista vai ficando turva, vai ficando embaçada e tal. Você já não consegue ver o ônibus, só consegue ver o ônibus quando chega já lá em cima. O braço vai ficando curto para ler o celular, daqui a pouco tem que outra pessoa ficar, né, para ler a Bíblia, por exemplo, né? A gente que lê a Bíblia bastante, então a Bíblia vai ficando, as letras vão ficando embaçadas e tal. Tá, então existe um produto que vai te dar, através de uma suplementação, a condição de resolver esse problema. Tem gente de verdade deixando de usar óculos e até gente aqui, que já ligou aqui, que cancelou a cirurgia para melhorar a visão. É isso mesmo, Tiago? Bom dia. Não deu? Não chegou? Então eu faço aqui. Então o Tiago não tá, eu faço aqui. Então vamos lá. Quais os produtos que tem nesse suplemento? A luteína e a zeaxantina. 2 produtos que vão ajudar a manter a boa saúde da sua visão, retardar o envelhecimento da sua visão, ajudando a prevenir alguns sintomas como visão nublada, sensação de névoa, toda hora ficar esfregando os olhos, mas não é. Entendeu? Sensibilidade à luz, dificuldade para distinguir cores. Na placa, por exemplo, à noite, para dirigir à noite. Você está com medo aí porque vai vencer a CNH e aí você não usa óculos ainda, mas acho que você não vai passar. Então, cara, já entre em contato. O telefone é 4750-2330, 4750-2330 para fazer esse tratamento. Você pode parcelar em 12 vezes no cartão, isso fica bem baratinho por mês, você ganha 80% de desconto e até ganha presente. Para isso, é só falar que estava ouvindo esse programa pelo telefone 4750-2330, 4750-2330, vira aí. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem
parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa e você pode participar mandando o teu áudio aqui no WhatsApp 011 98484 9988. E vamos lá, eu volto aqui para a mesa de debates, porque o tema pegou, e aí o pastor Alter parou falando, eu volto aqui com o pastor Carlos Wagner. Vamos lá. Como havia sugerido aqui, com o pastor Altair, pastor César e os nossos ouvintes, o batismo, ele é uma forma de se imergir no novo nascimento e, com isto, comungar com a ceia no corpo de Cristo. Este modelo foi adotado por toda a igreja a partir de Jesus. Eu acho que o ponto central aqui, pastor, é que há muitas igrejas, a maioria delas neopentecostais, que adotaram a desvalorização do batismo por razões, obviamente, claras, que é aumentar a membresia. São pessoas sedentas por número de membros, que, em detrimento das escrituras, não está preocupado com os valores verdadeiros do cristianismo. Eu acho que os dois mais importantes valores do cristianismo, além da vida eterna em Cristo, é o batismo e a ceia. Se eu extraio, pastor César, das escrituras do Novo Testamento o batismo, indubitavelmente eu também devo anular a ceia. Então, a questão toda aqui é que há pessoas que, por não estarem aptas, por não terem se convertido, mas por alguma razão ser interessante para um líder estar lá, participar dessa ceia, sem ter uma verdadeira vida em Cristo, um novo nascimento em Cristo, com um texto que o senhor citou aqui no livro de João capítulo 3, versículo de número 5, quando ele falou... Jesus responde a Nicodemos. A discussão aqui era o novo nascimento. O senhor concorda comigo? Está no contexto. Plenamente. Não é isso? Uhum. E aí, Jesus diz, eu te digo em verdade, que se alguém, seja você ou qualquer pessoa, isso aqui é indiferente, não nascer da água e do Espírito, ele coloca aqui a questão da água como um ponto fundamental. Este não pode entrar no reino de Deus. Esse texto, pastor Altair, pastor César, ele é uma ponte, ele é uma referência, teologicamente falando, ao Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, quando ele fala que aquele que crê e for batizado será salvo. Então, você vê que a referência de Cristo, porque é o mesmo Cristo que fala nos dois textos, Jesus valoriza o batismo. Ele mesmo foi batizado, né? E não há referência que ele tenha ceado antes disso. Então, pastor, eu até o Felipe aqui falou, rapaz, eu vivi para ver o pastor Altair defendendo que para ceia não precisa ser batizado. Eu não defendi isso. Eu não defendo que não precisa de batismo para ceia. Eu não defendo isso. Eu entendo que o batismo é bíblico. O batismo é absolutamente bíblico. E você deve exigir dos membros ser batizados para tomar ceia. Eu só entendo que o batismo não é o básico requisito necessário para entrar no céu. E que se alguém estiver na igreja, eu até vou te fazer essa pergunta. Você vai dar a Santa Ceia hoje à noite. Perfeito. Aí a igreja vem. Aí vem a irmã Maria e traz uma visitante. Certo. Aí o senhor vai lá para o púlpito e diz, irmãos, todas as pessoas que estão firmes com Jesus, nasceram de novo, são batizados, são membros de outra igreja, estão livres para tomar a ceia conosco e tal, e tal, e tal, e tal. Uhum. E a amiga da Dona Maria pega a ceia, o senhor vai lá e tira da mão dela? Não, porque, assim,
na Assembleia de Deus, funciona da seguinte forma. Nós explicamos à igreja que... É o que eu faço também. Que a ceia é para os crentes Sim, e batizados nas águas. Sim, eu também faço isso. Agora, se ela mete a mão lá, pega o cálice, pega o pão... Ninguém vai... Eu não vou... Fazemos igual. Cerceá-lo, né? Fazemos igual. Agora, eu oriento que ela precisa ser batizada. É igual... Também oriento. Voltamos à questão do casamento. O senhor tem filhos, eu também tenho, o pastor César também tem. E aí a minha filha se une a um rapaz, eles têm tudo para casar, tem a casa, tem o trabalho, tem a união, tem o amor, mas ele fala, pastor, para que casar? E eu olho para ele e falo, não, você está certo, acho que o casamento não é tão importante. Eu estarei com essa atitude, pastor César, diminuindo o valor do casamento. Claro. O senhor entende? Sim, entendo. Então, e ajo desse jeito. Perfeitamente. Então, este é o meu ponto de vista. O grande problema é dizer que tem que ser batizado para tomar ceia, porque a Bíblia ensina isso, e a Bíblia não fala isso. Felizmente ou infelizmente, não sei, não fala. A Bíblia não coloca o batismo como requisito necessário para a Santa Ceia explicitamente. Que aqueles crentes que eram batizados, que tomavam ceia, eram batizados, não tenho dúvida disso. Sim. E eu, na igreja, eu oriento. Você tem que ser batizado, o batismo é bíblico, é um mandamento de Jesus. São os dois sacramentos que a igreja protestante tem, é batismo e Santa Ceia. Exato. Eu entendo que o batismo é absolutamente necessário. Agora, eu não vejo na Bíblia, do ponto de vista bíblico, teológico, que o batismo é um requisito exigido explicitamente para tomar a ceia. Isso eu não vejo. O batismo é um requisito para todo crente? Para todo crente. Então é para tomar ceia. Sim. Eu não estou dizendo que não é, mas eu estou dizendo que a Bíblia não diz que é. Entende? Eu entendo, mas porque a igreja estabeleceu isso como fundamento. Mas bíblica... Jesus estabeleceu, pastor. Teológica, sim, Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Porque a primeira coisa... Mas o mesmo Jesus que diz, quem crer e for batizado será salvo, também disse para o ladrão da cruz que ele estaria com ele no paraíso. O primeiro passo... é a exceção? Mas Jesus fez. Existem exceções. O primeiro passo para você se tornar um cristão é crer. Nascer de novo, esse é a base. O segundo passo é se arrepender. Porque só se arrepende quando se crê. Uhum. O terceiro passo é ser batizado, pastor. Eu também creio, sim. Foi isso que João pregou, e Jesus endossou o que João fez. Foi o que Jesus fez, porque no capítulo 4 do Evangelho de João, o texto diz assim, que havia ciúme por parte dos fariseus, porque Jesus tinha tido uma fama de que ele era batizador. Aí o João explica, na verdade Jesus mesmo não batizava ninguém, mas os seus discípulos exerciam essa... Não, tudo bem, mas eu entendi o que ele está falando. Ele não é contra o batismo, claro. Ele está dizendo o seguinte, eu falo, ele pensa igual você pensa. Só que ele está dizendo o seguinte, eu não posso dizer que a Bíblia proíbe a pessoa que tem algum tipo de peneira, fiscalização ou coisa parecida, dizendo quem é ou quem não é. Agora, isso não abre um precedente também, por exemplo, sei lá, para o batismo, para a ceia do infante, por exemplo? Eu acho que criança deve tomar ceia normal. O senhor dá ceia para criança? Perfeitamente. Jesus disse, deixa vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino do céu. Na minha igreja não dá ceia para criança, mas eu acho que está errado. Então, pastor Carlos Wagner. Em minha opinião também eu não daria. Por quê? Eles não têm pecado, e aí? Mas a questão não é o pecado, é a consciência. Peraí, o senhor é teólogo, o senhor vai dizer que a criança não tem pecado? A Bíblia diz que não. Qual texto? Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Mas o reino dos céus é para o senhor também? Quem espera... Não significa que o senhor não tem pecado, Deixa pastor, eu concluir. porque isso aí é um problema. Se o senhor disser que a criança não tem pecado, é um problema grave teologicamente, porque todos nós nascemos pecadores. A gente não fica pecador em algum momento da vida. Estou falando... Nós nascemos pecadores. Aprendemos a ser pecadores. Eu estou falando de pecado e não de natureza pecaminosa. Calma. São coisas... idênticas, mas diferentes. Natureza é uma coisa, pecado responsável é outra. Nisso eu concordo. A criança não é responsável porque não tem consciência. E é por essa razão... razão... significa que ela não é pecadora. A criança vai para o inferno? Não. Não, uma criança então inocente não. Mas ela não vai para o inferno, não é porque ela não tem pecado. A criança, não é porque ela não é pecadora. Porque ela é inocente. É porque ela tem o Salvador. O adulto vai para o céu por quê? Porque ele não tem pecado? Porque tem o Salvador. Então pronto, a criança é a mesma coisa. Exatamente. E ele não é batizado, então, para tomar ceia. No caso da criança, a consciência do pecado não existe.
Então, diante dela ser inocente... Ele é melhor do que eu, porque ele não tem consciência de pecado e eu tenho. Não tem. Então, esta criança, ela está inocentada da responsabilidade cristã. Pode tomar ceia. Ela está isenta. Agora, eu estou dentro da responsabilidade como cristão, inserido no pensamento teológico de julgar as coisas da forma correta. Então, eu não serviria a ceia a uma criança, porque, primeiro, ela não tem nenhuma noção do que isso significa. Eu estaria fazendo nada. Verdade, Ela não tem consciência disso. Ok. Você entende, pastor? É como tentar casar uma criança com um adulto. Ela vai pensar que aquilo é uma brincadeira. Então, não há como justificar servir essa ceia para essa criança pelo fato de que ela não tem essa noção, essa consciência. Segunda razão. Desvirtuando o assunto, mas vamos lá, pode concluir. Vou concluir só para a gente não perder o raciocínio. Segunda razão é porque também não há, porque o senhor está defendendo bastante essa questão da apologia bíblica, nenhum registro bíblico de que enfatiza a ceia servida a uma criança. Como também não enfatiza o batismo de uma criança. Também não tem. A Bíblia nos direciona, pastor César, a um caminho da interpretação. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para interpretá-la. E há muitos fatores que envolvem a igreja que precisam ser interpretados. Interpretar é diferente de inferir. Até certo ponto, sim. Eu não posso fazer teologia no silêncio, eu tenho que fazer teologia no texto. E nenhum texto da Bíblia proíbe dar ceia para criança. E nenhum texto da Bíblia diz que tem que ser batizado para tomar ceia. Mas agora, a criança consegue discernir o corpo do Senhor? A criança não consegue discernir então nada. Então não pode participar da ceia. Porque lá o texto diz aonde que a pessoa... está escrito? No texto da ceia. 1 Coríntios não está escrito. Que a criança não pode tomar ceia? Não fala da criança, mas está dizendo que a pessoa que toma sem discernir o corpo do Senhor é um problema grave. A criança consegue discernir o corpo do Senhor? A criança não precisa discernir o corpo do Senhor. Então ela consegue? Quem precisa discernir é quem tem consciência. Pastor, nós não podemos fazer teologia no silêncio. Nós temos que fazer teologia no texto. É por isso que eu não sirvo para criança. Assim como... insisto, não sirvo para quem não é batizado. Sabe como é que eu resolvo isso, meu pastor? Sim. Eu resolvo isso assim. Eu preparo Santa Ceia para os adultos, corto pão e vinho e mando lá para o departamento infantil, porque na nossa igreja tem o culto e tal. Oriento as crianças, não faça a consagração do pão e da ceia. E oriento as crianças, peço para orientar lá no departamento infantil, que quando eles crescerem, eles vão tomar ceia com os adultos, que é o corpo e o sangue de Cristo e tal, e etc. Mas esse também não é um estímulo para não batizar? Não, aí estimula o batismo também. E explica o que é batismo. Eu já sei desde pequeno mesmo, então eu vou batizar para quê? Então, eu entendo que, como a gente discutiu aqui no princípio, a questão ela nem é muito teológica, ela é bibliológica, eclesiológica, tá? Ainda que podemos inferir muitos fatores teológicos dentro do texto, discutir isso, principalmente, como falamos aqui, os pais da igreja. Nenhum deles questionou esse fato. Isso sequer foi questionado. Se o senhor me fizer uma pergunta, se eu acho isso necessário, como ele já fez, eu digo, acho. Se o senhor me perguntar, é um bom costume da igreja, eu digo, excelente. Mas se o senhor me perguntar, isso é bíblico, eu digo, não. O senhor entende, vamos perguntar até um pouco fora, para voltar no assunto, mas na sua soteriologia, o irmão acha que um salvo perde a salvação? Acho não, tenho certeza. A Biblicamente. Bíblia fala isso. Ok. Uma pessoa que está lá na igreja e que não discerne o corpo do Senhor, esquece criança agora, estou falando de adulto, Tá. O cara que está lá, a amiga da Maria que o senhor falou agora há pouco aí. Certo. Aí ela vai lá de alegre, não por maldade. Não por maldade, mas ela vai lá de alegre e ela toma ceia. Isso está certo ou está errado? Está errado no sentido de tomar ceia sem primeiro nascer de novo. E não discernir o corpo do Senhor. Não discernir o corpo do Senhor. Mas eu entendo que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Então, o Senhor não vai penalizá-la por causa daquilo. Agora, se ela tomar por birra, eu tomo porque eu tomo, aí vai ter problema. Agora, porque o apóstolo Paulo disse em Coríntios capítulo 11, quem toma, assim, vai morrer, inclusive. Está escrito aqui, vai morrer. Agora é coisa séria tomar ceia do Senhor de qualquer maneira. Vamos fazer um pouco de teologia. O batismo, ele não precede a ceia na Bíblia? Se o batismo precede a ceia, normalmente precede porque era batizado no mesmo dia.
Em 90%, eu não vou dar 100% dos casos, que eu posso cometer algum agravo aqui, mas 90% dos casos precede. Precede a ceia. Biblicamente precede. Então, se precede, do que eu preciso para fundamentalizar o fato de que eu preciso da ceia, ou melhor, do batismo para receber a ceia. Do que eu preciso para entender que o batismo é um mandamento. Eu concordo com você, está certíssimo. Eu concordo que tem que ser batizado primeiro, tomar ceia, tudo bonitinho. Mas eu não acho que nós podemos, tenho certeza que nós não podemos penalizar alguém. Entende? O senhor quer ser mais flexível. Porque não tem base bíblica para fazer isso. Não, ele quer dizer que não dá para você fazer teologia no silêncio da Bíblia, claro, não dá, né? Mas não há as silêncio. Evidências... então vamos lá. Infelizmente, nosso tempo é curto. Eu queria... Daqui a pouco eu vou soltar o último minuto para você votar. Vai lá no @FM Rádio Musical. Se você mudou de opinião vendo esse debate, vai lá e vota. Lá na caixinha de perguntas, nos stories, tá lá. É correto tomar ceia sem ser batizado nas águas? Vai lá e vota. Considerações finais. Considerações finais. Debates. Bom, quero agradecer. Comecei com o pastor Carlos Wagner, né? Quero agradecer, pastor Carlos Wagner. Se quiser divulgar alguma coisa, tem um minuto aí pra gente concluir. Glória, eu queria convidar os irmãos a nos acompanhar nas redes sociais. Lá no Instagram nós estamos com Carlos Wagner Silva Bonfim. Wagner com W. Com W e Bonfim com MM, tá? E o YouTube, o Facebook também está como Carlos Wagner Silva Bonfim. No YouTube eu estou lá no programa Sal e Luz, nós estamos fazendo a programação. Temos a nossa escola de teologia também, o IBE, onde nós estamos aí estruturando, ampliando os cursos teológicos lá em Taboão da Serra. Se os irmãos quiserem nos acompanhar, será um grande prazer tê-los com a gente. Maravilha, maravilha, maravilha. Um privilégio receber a senhora aqui. Foi um bom debate hoje. Pastor Altair, também um privilégio receber o senhor. Suas considerações finais, se o irmão quiser também divulgar alguma coisa, a hora é agora. Muito obrigado. Eu quero dizer que eu sou a favor do batismo, sempre fui. Batismo é bíblico e tem que ser batizado. Eu incentivo, eu exijo. Agora, eu acho que não podemos penalizar porque a Bíblia não nos dá o direito de fazer isso. Quero agradecer o privilégio de estar aqui com vocês. Foi muito bom conhecer o pastor Carlos. Quero convidar vocês e outros que quiserem ir comigo para a Terra Santa. Nós vamos agora dia 1º de maio. Nesse não dá para ir mais, bem provavelmente, porque eu não tenho vaga. Pode até ser, se alguém quer ir agora, eu vou lá e tento arranjar uma vaga no avião, mas é difícil. Mas o ano que vem, no dia 19 de março, nós vamos fazer o Alto Egito, o Baixo Egito, Jordânia e Israel. Dá para dividir em 21 vezes, para pagar bem fácil, igual o seu curso de teologia, que é muito bom esse livro. Eu gostei desse livro. Que bom. Então tá convidado para ir comigo. Aí estão os dados meus aí no... Como é que faz? Liga para onde? Telefone? Liga 011 94747 1981. 1981. 4747 1981. E fala comigo e o resto a gente resolve. Já corre atrás. 94747 1981. 1981. Obrigado aí, pastor Altair Nunes. Eu entendi sua posição. O senhor é a favor da ortodoxia da igreja, sim, mas também não pode abrir mão do texto bíblico. Né? Que é claro. Aí do texto bíblico. Complicado. Solta aí, Rafa, como é que ficou a nossa pesquisa, como chama? A nossa enquete aí. Não tá atualizada já? Tá atualizado? Então vamos lá, no FM Rádio Musical, e aí você vota lá. Na sua opinião, é correto tomar ceia sem ser batizado? Subiu para 23%, acho que sim. Pode tomar ceia sem ser batizado. 77% estão dizendo que não. Eu quero agradecer a vocês aqui, né, também ouvintes do programa. Deus abençoe a todos vocês que estão pelo Facebook, pelo YouTube, pela rádio. Eu não quis soltar, porque teve gente que mandou aí mensagem de áudio. Eu não quis soltar porque o debate estava tão acirrado aqui dentro que eu falei, vamos dar tempo aqui para os debatedores. Então, Deus abençoe a vida e o ministério de cada um de vocês. Eu fico por aqui. Às 14h eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical.